O prédio estava aberto. As luzes estavam acesas. O sistema estava funcionando. Parecia um dia absolutamente normal, daqueles que a gente nem para pensar duas vezes. Nada ali indicava que algo estava errado. Ela chegou alguns minutos antes do horário marcado, com aquela pequena ansiedade que precede um compromisso importante. Sentou-se em uma das cadeiras de plástico, alinhadas de forma impessoal contra a parede. Do fundo da bolsa, ela retirou um envelope fino, já um pouco amassado nas bordas. Um sinal claro de que tinha sido manuseado muitas e muitas vezes. Aquele envelope continha mais do que um papel. Continha uma expectativa. Lá na frente, um painel eletrônico, brilhante e frio, chamava as senhas em uma sequência hipnótica. Uma após a outra, sem atraso, sem qualquer falha aparente. A engrenagem da burocracia parecia funcionar com uma precisão quase mecânica. Ela conferiu o número impresso no seu papel, um código que representava sua vez, sua chance. Depois, olhou para o painel. Nada. Seu número ainda não havia aparecido. Talvez eu tenha chegado cedo demais, ela pensou, tentando se tranquilizar. A paciência é uma virtude, afinal. E assim, ela esperou. O painel continuou seu trabalho implacável, chamando pessoas. Algumas se levantavam com pressa, outras com um suspiro de cansaço. Algumas reclamavam baixinho da demora, sem saber que, para ela, a demora ainda nem tinha começado de verdade. Mas todas, absolutamente todas, em algum momento, eram chamadas. O sistema funcionava para elas. Menos para ela. O tempo começou a se arrastar. O ponteiro do relógio na parede parecia se mover em câmera lenta, mas ao mesmo tempo, rápido demais. O horário dela já havia passado. 5, 10, 20 minutos. O pequeno conforto de ter chegado cedo se transformou em uma inquietação crescente. Com o coração um pouco mais apertado, ela se levantou e caminhou até o balcão. Não bateu no vidro, não levantou a voz. Apenas estendeu o papel dobrado, o mesmo que antes segurava com tanta esperança. Era um gesto silencioso, quase um pedido de ajuda. O atendente, com uma expressão neutra, pegou o papel e digitou o número no sistema. Por um segundo, ele franziu a testa. Um breve momento de confusão quebrou sua máscara de indiferença. Ele digitou de novo, talvez pensando que tinha cometido um erro. Mas o resultado foi o mesmo. Ele levantou os olhos, sem demonstrar qualquer emoção, e disse as palavras que ecoariam na cabeça dela pelo resto do dia. Para o sistema, essa senha não existe. Não existe? Como assim? Não existe. Ela apontou para o painel eletrônico, que continuava a chamar outras pessoas. Apontou para o relógio na parede, que provava que ela estava ali, no momento certo. E por fim, apontou para o papel em sua própria mão, a prova física de sua existência naquele lugar. Tudo, absolutamente tudo, indicava que ela estava ali, no dia e na hora corretos. O atendente, porém, apenas repetiu a frase. Como um robô programado, para o sistema, essa senha não existe. Ela voltou para a cadeira. O caminho de volta pareceu mais longo do que o de ida. Sentou-se novamente, mas desta vez a postura era diferente. Agora com um envelope fechado no colo, as mãos sobre ele, como se quisesse esconder sua identidade, sua prova, sua falha. Como se o papel fosse uma vergonha. O painel continuou sua dança de números. O relógio continuou avançando, indiferente ao seu drama silencioso. E aos poucos, as cadeiras ao seu redor foram ficando vazias. Uma por uma, o som das conversas diminuiu. O movimento de pessoas indo e vindo cessou. O ambiente, antes cheio de uma ansiedade coletiva, agora estava mergulhado em um silêncio pesado. Quando ela finalmente percebeu, era a única pessoa esperando. A última alma naquele salão. Frio, e o mais assustador de tudo, era que ninguém parecia notar. Os funcionários organizavam suas mesas, prontos para encerrar o dia. A luz do fim de tarde entrava pela janela, pintando o chão de laranja. Para o mundo, para o sistema, para todos ali, ela era invisível. Sua pressão, a sua espera, sua angústia, simplesmente não existiam. Ela estava ali, em carne e osso, mas ao mesmo tempo,
não estava em lugar nenhum. Uma espectadora fantasma em um teatro que já havia fechado as cortinas. Essa história nos faz pensar sobre quantas vezes nos sentimos assim, invisíveis para um sistema que não nos reconhece. Quantas vezes temos todas as provas de que estamos certos, mas somos negados por uma tela de computador ou por uma regra que não faz sentido. É uma sensação de impotência de ser apagado. Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. Muitas vezes, a luta não é contra uma pessoa, mas contra uma engrenagem que nos desumaniza. E nesses momentos, é importante lembrar do nosso próprio valor, mesmo quando o sistema diz que não existimos. Obrigado por assistir e refletir com a gente. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir. E não se esqueça de se inscrever para mais narrativas como esta. Até a próxima. O dia no escritório público se encerrava sem alarde. Não houve um sino, um aviso sonoro, nada. Apenas o painel de senhas, que antes brilhava com números e chamadas, começou a apagar lentamente, como se estivesse cansado. Um a um, os LEDs se extinguiram, levando com eles a esperança de quem ainda a aguardava. Ela, que estivera sentada por horas, observando cada número ser chamado, sentiu um frio na espinha. O seu número não apareceu. Ela se levantou, as pernas um pouco dormentes pela longa espera, e caminhou novamente até o balcão de atendimento. A cada passo, a sensação de irrealidade crescia. Lá, uma nova face a recebeu. Outro atendente, com a mesma expressão neutra do anterior. Ela explicou a situação. Entregou a senha de papel, já um pouco amassada pelo tempo e pela ansiedade. O atendente pegou o papel, olhou para o número e o digitou em seu teclado. Outro sistema, outra tela, mas o resultado, desoladoramente, era o mesmo. Nada, nenhum registro, nenhuma entrada com aquele código. Era como se o pedaço de papel em sua mão fosse um fantasma, uma invenção. A resposta do sistema era clara e fria. Essa senha nunca existiu. Ela perguntou, com a voz firme, mas já sentindo o desespero começar a subir pela garganta, se poderia então gerar uma nova senha. A resposta veio de forma polida, quase robótica. Não, não era possível. O sistema, ele explicou, tinha uma trava de segurança que impedia a duplicidade de registros para o mesmo CPF no mesmo dia, e como oficialmente ela nunca havia tirado uma senha, o sistema considerava uma nova solicitação duplicada de algo que para ele não tinha acontecido. A lógica era circular, um labirinto digital sem saída. Ela estava presa em um paradoxo burocrático. Com a calma que ainda lhe restava, ela pediu para falar com um supervisor, um gerente, alguém que pudesse olhar para além da tela do computador. A resposta foi ainda mais frustrante. O sistema, a entidade onipotente que regia aquele lugar, não previa esse tipo de solicitação. Não havia um caminho, um protocolo para escalar um problema que o próprio sistema se recusava a reconhecer. Cada palavra do atendente era dita com uma tranquilidade ensaiada, uma educação que, em vez de acalmar, apenas aumentava a sensação de que ela estava lutando contra uma parede invisível. Era como se o problema dela não fosse real, apenas um erro na sua própria percepção da realidade. Ela insistiu, não gritou, não fez uma cena, não ameaçou. Sabia que isso não adiantaria nada. Apenas repetiu, com a voz cada vez mais baixa, que esteve ali o tempo todo, que chegou cedo, pegou a senha, sentou-se e esperou. Ela descreveu o movimento do saguão. As pessoas que chegaram depois dela e já tinham sido atendidas e ido embora. Ela apontou para a cadeira onde passou a tarde. Mas seus argumentos eram humanos, e o sistema só entendia dados. A resposta final do atendente soou como uma sentença, algo que ele já devia ter repetido centenas de vezes. Senhora, se o sistema não registrou sua entrada, infelizmente não há nada que possamos fazer. Ela se virou e olhou para o salão. Do lado de fora das portas de vidro, o dia continuava seu curso normal. O sol da tarde pintava o asfalto de dourado. Os carros passavam, pessoas entravam e saíam do prédio. Para todos os outros, aquele era apenas mais um dia, em mais um edifício governamental, funcionando como deveria. Outras senhas continuavam sendo emitidas no totem de entrada para outros serviços, com outras pessoas começando suas próprias esperas. O mundo
não tinha parado. Ninguém parecia notar a anomalia silenciosa que acabara de acontecer. Para ela, no entanto, aquilo não era apenas um erro de sistema ou um mau atendimento. Era a confirmação de algo muito mais estranho e perturbador. Não era que tinham negado o serviço a ela. Isso seria ruim, mas compreensível. Poderia haver um motivo, uma falha, um documento faltando. Mas o que aconteceu foi pior. O sistema, aquela entidade fria e lógica, simplesmente decidiu que ela nunca esteve ali. Sua presença física, suas horas de espera, sua existência naquele espaço e tempo. Tudo havia sido apagado, negado pela ausência de um registro digital. Ela saiu do prédio sem um número de protocolo, sem um comprovante de sua visita, sem qualquer prova de que sua tarde havia sido consumida naquele limbo burocrático. Ela caminhou para a calçada e se misturou à multidão. E o mais assustador de tudo foi a constatação final. Ninguém, em nenhum momento, do atendente ao segurança na porta, percebeu que aquilo tinha acontecido. Ela tinha se tornado invisível, não para os olhos humanos, mas para o único sistema que importava. E em um mundo, cada vez mais, governado por registros e dados, não existir no sistema era o mesmo que não existir de forma alguma. Sua história se tornou um eco em um corredor vazio, uma memória sem registro, um evento que, oficialmente, nunca aconteceu.